Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast. Hoje com a querida Rafa. Vou falar assim, viu? Fala Rafaela Silva, nada bem. Não, muito formal, fique à vontade. Vamos falar sobre a atuação do farmacêutico, enfermagem, né? Isso. E farmácia, como que pode as duas profissões atuarem ali lado a lado, né? O que você viu durante essa trajetória? O que você está vendo nessa trajetória que ajuda? Sim. Conta para o pessoal quem é a Rafinha. Essas profissões caminham juntas, né? No nossa área de trabalho, elas são, na verdade, entre aspas, né? Uma lenda que é rival, mas elas podem ser muito parceiras, com certeza, com certeza. E para poder contextualizar, né? Para a gente poder conduzir aí esse assunto polêmico, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu acho que começar pelo início, né? Então, eu soube que você é de Bangu, eu também sou de Bangu. Alô, pessoal de Bangu, né? Alô, pessoal de Bangu. Então, eu fui criada em Bangu, né? Então, eu venho de uma família bem humilde, né? Então, meus pais sempre se importaram muito em dar para mim e para o meu irmão valores que eram relacionados à educação, né? Então, independente de qualquer coisa, a gente se criou ali dentro da escola, né? Meus pais eram muito rígidos em relação a gente buscar o conhecimento e estar sempre tendo um desempenho bom, enfim. E a partir daí, claro, veio essa coisa de eu gostar de sempre aprender coisas diferentes e até pela questão da necessidade mesmo dentro do contexto social que eu vivia. Então, sendo meus pais pessoas que, né, minha mãe é dona de casa, meu pai tem tem um barzinho dentro, né, no quintal da nossa casa, bem simples. Então, eu vi ali a minha realidade e eu busquei na educação uma maneira de transformar, né, a minha vida, né? Então, claro que era um trabalho honesto, né, deles, mas eu queria mais. E eles deram todas as condições, né, na medida do possível, para que eu conseguisse trilhar esse caminho dentro do ensino, né, como um todo. E aí, como, né, a gente que é pobre, né, cresce com pouco recurso, eu cresci ouvindo que eu tinha que ter uma profissão, né? Tipo, Rafa, você vai ficar maior de idade, você tem que trabalhar, né? Então, porque meus pais não iam ter condições de me manter, né? Assim, fazendo uma faculdade, só estudando, né? Então, eu já tinha a perspectiva de que eu teria, né, alcançaria a maioridade e que teria que trabalhar e custear isso, né? Dali para frente, né? Minha graduação, enfim. Então, eu falei assim, bom, eu vou ter que dar um jeito nisso, né? Eu tenho que ter uma profissão e isso tem que ser breve, né? Então, eu vou fazer um curso técnico. Então, quando eu estava no ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer prova para... Hoje é IFRJ, mas na época já foi Cefetec, já foi Escola Técnica Federal de Química. E nessa época, o ensino técnico era desvinculado do ensino médio, ainda tinha essa modalidade. E aí eu fiz a prova, eu já gostava muito de química, aquela coisa toda. E aí eu fiz a prova e fui fazer o curso técnico de farmácia, na Unidade Maracanã. Então, longe. É longe. Pra quem é do Rio sabe, né? Bangu é muito longe distante, do Maracanã. Exatamente. Então, eu fazia ensino médio no Colégio Estadual Bangu. E eu tive outro convidado que estudou lá, o Rodolfo. Rodolfo, sim, ele também é de lá. E aí eu fazia o ensino médio lá, ia lá para o Maracanã. Na época, esse curso técnico durava 3 anos, né? Quase uma faculdade, quase um tecnólogo, né? E, de fato, fez muita diferença para mim, né? Ter essa oportunidade de estar lá. Primeiro que era um sonho, imagina. Abriu a mente. Abriu a mente, né? Outros ares, alunos, né? Pessoas, poxa, da minha faixa etária, super interessados por aprender e aprender coisas diferenciadas, assim. Bom, e aí o meu encantamento com a farmácia surgiu ali. Então, eu fui fazendo em paralelo, né, meu ensino médio com esse ensino técnico. E quando eu terminei o ensino médio, aquela coisa do jovem, né, eufórico, né, eu quero fazer mais coisas. E aí teve também a oportunidade de eu fazer prova para a FATEC, né? Então, eu fiz prova para a FATEC de Quintino e fui fazer o curso técnico de enfermagem lá, né, modalidade pós-médio, né? Na época existia isso, eu não sei se hoje em dia ainda existe. E só que faltava um ano para eu terminar o técnico de farmácia, lembra? Eram 3 anos. E então assim que eu terminei o ensino médio, eu fui lá para a FATEC, então eu ia de manhã,
lá para Quintino, pegava 2 ônibus, chegava em Quintino, assistia a aula, saía de Quintino, ia para o Maracanã, porque meu curso técnico de farmácia era à noite, só tinha à noite. Então, eu assistia a aula de 6 às 10, 10 e meia da noite, no Maracanã. Aí saía lá 10 horas da noite da aula e voltava para Bangu. 2 ônibus. Meus pais, às vezes, me pegavam no meio do caminho, né? Porque é muito tarde da noite. Não sei se hoje em dia eu conseguiria fazer isso, sabe? Você fica pensando, meu Deus do céu. Como eu aguentei? Como que eu fiz isso, né? Não pela disposição, não, mas porque, né? A gente vive numa cidade que é complicada, infelizmente, nesse sentido da violência. Mas, na ocasião, eu consegui fazer. Meus pais me deram esse suporte, mesmo trabalhando o dia inteiro. Meu pai ia lá, me esperava no ponto, aquela coisa toda. Enfim, então eu dava muito valor a todo esse esforço deles e mais ainda ao que eu estava fazendo. Eu precisava ter profissão para eu justamente trabalhar e realizar o meu sonho, porque o meu objetivo maior era fazer faculdade. Minha mãe queria que eu fizesse faculdade, tinha que fazer faculdade, aquela coisa toda. E aí, bom, quando eu concluí esses cursos técnicos, então eu já tinha Fiz dois. Fiz 2. Fiz o técnico de farmácia, fiz o técnico de enfermagem. Falei, bom, na época abriram inscrições para vários concursos, né? Foi uma época realmente que tiveram vários, assim, para várias instituições. E aí eu consegui ser aprovada no concurso do Ministério da Saúde. Então, assim, Deus foi muito generoso comigo. Então, com 19 anos, eu estava entrando, né, tomando posse lá do concurso como técnica de enfermagem. E aí comecei a trabalhar, então, na área. E trabalho até hoje no mesmo hospital, no mesmo setor, com praticamente as mesmas pessoas. São 17 anos de hospital. Claro que muitas coisas mudaram, até a escala de trabalho, né, na época era uma, hoje já é outra, né? Tem uma certa... me possibilitou, obviamente, isso, que eu fizesse coisas aqui fora. Então, enfim, e aí foi a minha inserção no universo da enfermagem, mas muito mais do que isso, foi a minha entrada ali para o contato direto com o paciente. E assim que eu entrei no hospital, eu fui para emergência, desesperada. Falei, meu Deus, emergência de hospital público, aquele caos que todo mundo já imagina. Só que eu sempre me identifiquei muito com o público pediátrico. Então, a minha chefia já me direcionou ali para treinar junto com as pessoas que eram mais antigas nesse setor. E aí eu comecei a me encantar e apaixonar por esse universo da pediatria. E neo também, porque às vezes a gente recebia, vez ou outra, mas assim, majoritariamente o público pediátrico. E aí eu lidava com todas as situações que você pode imaginar de uma emergência, assim, criança grave, enfim, convulsão, acidente, porque a gente durante muito tempo teve a gente chama de porta aberta, né? Então o que chegasse lá para atendimento, né, era absorvido, digamos assim, na medida do possível. E aí eu comecei a me envolver com esse universo ali. Comecei ali. E aí nesse inteirinho, eu tinha colegas que também eram técnicos e que faziam faculdade. E aí eles faziam faculdade pública, sabe? Assim, porque tinha aquela coisa na minha cabeça, né? Ai, queria muito estudar numa escola, assim, deve ser muito legal. Achava que era um sonho distante. Eu achava que era uma coisa assim que eu não ia conseguir realizar, sabe? Aí, pois bem, eu falei, não, vou estudar. Eu fiz o pré-vestibular e trabalhando. Eu trabalhava à noite, 12 por 60 à noite, fazendo complementação. E aí eu comecei a estudar, fiz o pré-vestibular, nossa, aí consegui passar. Fui para o IFRJ fazer farmácia, porque eu já sabia que era o que eu queria fazer. Eu gostava de química, às vezes eu estava lá... Assim, por que eu ressalto essa coisa da química? Porque eu sempre gostei da área da saúde, mas, assim, a parte da enfermagem não tinha muito esse viés. E eu ficava super curiosa, porque todas as vezes que eu ia ali, durante o meu processo de assistência, por exemplo, administrar um medicamento num paciente, às vezes eles me perguntavam, mas isso aqui é para quê? Você ficava aquela... Aí eu ficava assim, cara, eu não sei o que é isso aqui, não. Como é que eu vou fazer? E é importante, né? Até para o paciente aderir bem àquele tratamento, né? Até para ele entender o que ele está, né? O que você está dando para ele, né? Para ser utilizado, enfim. E eu ficava com isso na minha cabeça. Eu falei, gente, eu queria muito entender mais disso. Então, vou fazer farmácia. E aí, fiz o vestibular, passei e fui para o IFRJ. Foi assim, fui muito feliz lá. Foram 5 anos onde eu aproveitei, assim, ao máximo tudo que você também, assim, pode, assim, supor. Então,
participei de projeto de extensão, fui iniciação científica, sabe? Fiz estágios extracurriculares. Eu fui do Albert Schweitzer, que depois eu via ser farmacêutica de lá, plantonista. Foi uma coisa assim muito muito bacana que aconteceu. Mas eu fui acadêmica bolsista de lá, fui acadêmica bolsista do Hospital da PM também. E tudo isso me aproximou muito desse ambiente da clínica que eu já tinha, porque eu sempre tive, né, até hoje. E agora como farmacêutica. E agora como farmacêutica, né? Então, contato com assistência em saúde, principalmente beira-leito, né, e com paciente crítico, e mais ainda em pediatria, ele foi durante muito tempo. E aí, fazendo a minha faculdade e tal, consegui realizar essas coisas, consegui fazer 1000 coisas, assim, relacionadas mesmo à parte de atenção farmacêutica, à parte de clínica. Então, eu já direcionei toda a minha formação para isso. Eu falei, bom, com o currículo que eu vou ter aqui, eu vou arrasar quando eu me formar. Eu vou sair daqui e vou me contratar na hora. O que aconteceu? Nada disso, porque você tem que ter experiência, né? E aí começou aí a surgirem outras oportunidades para eu ir para outras áreas. Então, assim, o meu currículo, na verdade, acabou sendo diversificado, mas passei pela indústria, né? E aí na indústria fiquei 3 anos como gerente de produção. Mas a minha experiência quanto enfermagem, que nunca cessou, na verdade, ela sempre me impossibilitou ter um olhar sobre o outro muito diferente. Coisa que, quando a gente não tem uma experiência anterior como técnico, né, que eu sei que muitos colegas farmacêuticos têm, ou quando você não tem uma vivência de residência, você às vezes não tem esse racional, né? Eu estou ali trabalhando, eu sou farmacêutico, então eu vou saber tudo de medicamento, certo? Você vai saber bastante sobre medicamento, mais que outros profissionais, não que eles não saibam, mas, além disso, entender que o seu trabalho, o seu papel ali, ele vai muito além de simplesmente controlar estoque ou disponibilizar o medicamento para uma unidade, independente de qual seja. Você está trabalhando com pessoas para pessoas, né? E o foco sempre será esse, né? Então, eu tinha noção de que, quando eu comecei a ouvir, na verdade, sobre farmácia clínica, essa coisa da atenção à beira-leito, né? Daquele cuidado, daquele acompanhamento, eu já tinha noção da dimensão do que era isso, da importância do que era, pela minha vivência na enfermagem, né, do cuidado. Então, para mim, eu traduzo a farmácia clínica como um cuidado farmacêutico, tá? Não limitando a isso, mas acho que isso fica muito forte, né? É muito forte para mim. E então eu consegui, na verdade, traduzir tudo isso como algo que a gente tem que olhar além do medicamento, olhar o paciente, sempre o foco no paciente, no ser humano. E aí, claro que com essa visão eu consigo de alguma maneira caminhar ali lado a lado, né? E depois que eu me formei, eu também quis fazer algumas coisas na minha unidade, né? Não só depois que eu me formei, durante a minha faculdade. Então, eu fico brincando que a farmacêutica não abandona a técnica de enfermagem, e a técnica de enfermagem não abandona a farmacêutica. Quando eu entro para trabalhar em algum local, elas vêm juntas, e aí, claro que uma predomina, mas vira e mexe, aparece ali. Então, enquanto eu estava como farmacêutica, por algumas situações, eu tive que, né, ter aquele olhar, não, isso aqui é de tal forma, esse processo acontece diferente, porque às vezes a pessoa que está ali, dentro do contexto da farmácia, não consegue ter aquela visão da assistência mesmo, né? A gente é muito tecnicista, sim, né? A gente se forma assim muito, sim, né? Uma visão ainda muito fechada sobre isso. E quando eu estava como técnica de enfermagem, então sempre que eu pude, eu colaborei com os meus colegas. Então, eu estou ali justamente de um lado onde eu consigo observar as demandas, sabe? Onde eu consigo ver quais são as dores dos técnicos, que são, de fato, aqueles que fazem preparo e manipulam o medicamento a todo momento, né? E aí eu não preciso falar de estatísticas, de nada, de segurança do paciente, de erros, etc. e tal. A gente, quem tem uma mínima experiência, entende a complexidade que é isso. E eu sempre que pude, eu conseguia, olha, não faz isso, não dilui isso aqui com tal coisa, porque isso aqui não vai fazer efeito. Te ajudou muito o técnico, né? Ajudou muito o técnico, né? E aí eu consegui, com os meus colegas ali, começar a tentar mudar,
né, ou auxiliar proporcionar essa reflexão deles, né? Então, eu estou aqui no momento do preparo, o que eu tenho que pensar? Quais são as coisas importantes ali? E foi muito legal, é muito legal esse processo, e eu consegui, de alguma maneira, ser alguém que eles possam contar, né, para poder tirar essas dúvidas, porque depois que eu concluí o mestrado, e eu vou até contar um pouquinho dessa história também, eu fiz uma capacitação com os técnicos, com enfermagem, na verdade, como um todo, era direcionada para eles, lá no hospital. E depois eu recebi uma menção honrosa lá da unidade, porque a minha capacitação foi a que teve um público maior desde que eles... da educação continuada como um todo, né? Então, assim, teve muita adesão, eu tive várias salas cheias, assim, de todos os plantões onde eu consegui, né, disponibilizar aquele conteúdo. E até hoje, assim, às vezes as pessoas vêm me perguntar, sabe? Eu acho muito legal, porque realmente é um gargalo muito grande, tá? Eu, quando fiz o técnico de enfermagem, você pouco aprende sobre isso, mas é o profissional que está ali o tempo todo lidando, né, com esse processo da medicação como um todo. O enfermeiro sabe um pouco mais, né, porque na graduação ele também consegue ter um pouquinho mais de informação a respeito. Claro, o conhecimento é algo que a gente adquire de forma individual, mas se a gente pensar aí na formação, você não se condicionou para aquilo. E aí eu consigo que, hoje em dia, né, sou feliz porque eu vejo que os meus colegas conseguem ali ver a importância, né, de como que o farmacêutico agrega, como que é importante aquela informação sobre aquele medicamento para que você faça de forma correta, para que não tenha nenhum tipo de prejuízo para o paciente. E, ao mesmo tempo, quando eu fui atuar em unidade de saúde, então, fui para a indústria, mas aí não fiquei, aí logo depois fui para o mestrado, fiquei 2 anos lá fazendo meu mestrado, que foi o período mais, assim, caótico da vida. Só né? quem passa sabe. Só quem passa sabe. Depois que eu concluí, né, essa etapa, aí sim que eu fui ter algum tipo de oportunidade para atuar em hospitalar. Então, dentro desse contexto, eu só atuei por uma empresa específica, né? Uma OS específica, e aí eu comecei na UPA, então eu dava uns plantões assim de RPA na UPA, e para eu ir já me aprofundando ali, e aí depois eu fui para um outro hospital, aí veio a pandemia, eu fui para o hospital de Covid, onde eu fui inicialmente farmacêutica plantonista, depois eu virei rotina, e aí eu comecei a ver um outro universo. E aí a técnica de enfermagem vinha muito forte em várias ações. E ali eu vi quanto foi importante aquele convívio, quanto era, na verdade, né? Nunca deixou de ser, porque atuo até hoje, mas quanto é importante aquela informação que eu tinha sobre os processos mesmo, né? Todos os procedimentos, tudo que acontece na rotina, no dia a dia, né? De uma unidade como um todo, que a gente sabe que varia dependendo do hospital que você está, mas, no geral, né? É sempre a mesma coisa. Então, fazia muita diferença para entender a importância de um material ou não, porque um protocolo de medicamento, de repente você ter a oportunidade de viabilizar alguma outra coisa que tenha um custo-benefício, né? Uma efetividade melhor ali para o paciente. Então, a técnica vinha também. E isso fazia muita diferença até nas discussões com os gestores, sabe? Para que serve isso? Não pode trocar. Mais segurança? Trazia mais segurança. E também ajudava os colegas da farmácia a entenderem, poxa, mas a enfermagem está pedindo isso, por que eles são assim, por que pediu de novo? Tirava essa rivalidade, né? Cara, era assim, full time, né? Essa rincha, né? Essa rivalidade, ela existe, não tem jeito. Mas eu acho que muito disso, porque não existe uma conexão, né, assim, efetivamente falando, dessas duas áreas. Para hospitais, onde você vê que o farmacêutico vai mais nas unidades de internação, está mais próximo ali da equipe multi, é melhor o diálogo, é melhor a comunicação, e você consegue até entender muitos processos que acontecem que, quando você está lá dentro da farmácia, você não consegue visualizar por que estão pedindo tanto um determinado material, quando às vezes o farmacêutico também é responsável, né, por essa parte. Por que, de repente, algum medicamento X, por que está pedindo tantas ampolas de tal coisa? Mas às vezes, lá dentro daquela unidade, daquele CTI, por exemplo,
tá com um pouco recursos humanos de enfermagem. E eles têm uma série de coisas para fazer ali, de cuidado ao paciente, que, pô, não dá para ficar parando, não é burocrático. Mas esse olhar você só consegue ter, na verdade, essa empatia, né? Já é meio que da nossa profissão, né? Ser empático, mas eu acho que aflorou muito em você, além de ser uma característica sua, eu acho que ter passado por tudo que você passou como técnica em enfermagem fez um diferencial muito grande na farmácia. Sim. E como que você mostra hoje para os colegas como que não é, tá pedindo tantas ampolas, não é rixa, bobeira, ou, né, uma coisa que eles realmente estão precisando e você, com seu olhar de técnica, consegue mostrar para a equipe. Exatamente. E faz um diferencial, né, Rafa? Sim, até mesmo se está pedindo sem necessidade. Até mesmo isso acontece. Sim. Eu preciso de Aí você tal consegue medicamento. perceber. Consigo, com certeza. Quando eu estava quanto plantonista da minha última passagem para um hospital quanto farmacêutica, aconteciam várias situações, várias. E os auxiliares já me chamavam na hora, né? Quando vinha alguma coisa assim diferente, ou até mesmo quando estava fazendo triagem de prescrição, porque eu não conseguia fazer farmácia clínica, né? Eu conseguia fazer intervenções e tal, conseguia conversar com alguns prescritores, mas realmente a rotina dentro da dispensação era muito intensa. E aí, quando eu visualizava alguma coisa, eu já bloqueava logo. Eles ficavam para morrer, porque era, sei lá, algum medicamento muito aleatório. Não, isso aqui é emergencial, isso aqui é muito urgente, o paciente está lá. Ou então, o paciente está dentro do centro cirúrgico todo aberto, está esperando isso aqui. E aí eu ficava assim, mas e não teve um planejamento, né, para você poder iniciar aquele procedimento? Então, esse medicamento aqui não é um medicamento de emergência. Eu trabalho em emergência há 17 anos, né? Então, eu já estou ciente que isso aqui não é uma necessidade absoluta, né? Ou, ao contrário, vi alguém correndo e falar, olha, eu preciso muito disso aqui. Falar, realmente, pode liberar, só quero o nome da pessoa. Depois eu vou lá falar, pode levar assim para o paciente, entendendo que aquilo ali era uma situação realmente necessária. Claro. E eu sei que muitos colegas, por exemplo, bloqueavam, falavam que não, porque tem que pedir no sistema primeiro, porque tem que pegar o número do prontuário. Às vezes é falta do conhecimento, né, Rafa? É isso. Aí cria esse bloqueio, essa... Né? É a vivência. E por isso que é importante ter essa proximidade, né? Do farmacêutico à beira-leito, né? E aí, falando de pediatria mais ainda, né? Porque falar de pediatria não é só falar do paciente, da criança, né? É falar de todo um contexto familiar que está ali, né? Então, tem o cuidador, eu sempre falo cuidador porque às vezes é o tio que está ali, a tia, é a avó que cuida, ou é uma criança, né, enfim, que foi adotada, ou é uma criança de abrigo, né? Aconteceu várias vezes isso já. Quando eu estava na assistência mais direta em pediatria. E então você tem que entender que tem um contexto muito maior ali, né? E isso me ajudou muito para social, emocional, né? Total, até mesmo em relação à família que acompanha essa criança, né? Essa família, às vezes, se for uma criança, por exemplo, com um problema crônico, né? Muitas vezes ela sabe muito mais assim do tratamento daquela criança, até a forma que ela prepara aquele medicamento e tal. A gente precisa ouvir. Não dá só para chegar lá. Você vai ouvir. Acho que é o que falta, né? Exatamente. De modo geral, na área da saúde, né? Sim. Ouvir. Sim. Às vezes a pessoa sai com tanto conhecimento, mas não sabe, não consegue o básico, que é ouvir o próximo. Porque aquele cuidador, né? Falar assim, que está ali, que cuida daquela criança, ela sabe, né? E, às vezes, um pequeno detalhe ali muda o tratamento. Totalmente. Até mesmo para você identificar algum problema ali, né? Do horário que está dando aquele medicamento para a criança, ou até mesmo, estava fazendo certinho o tratamento que a médica passou e tal, mas ela não ficou bem, sei lá, uma criança neuropática, acabou convulsionando. Às vezes colocou no horário errado ali, junto com outros, né? E aí acabou tendo algum tipo de interação. Sim. Entendeu? Muito isso legal, acontece. Esse ponto que você levantou, porque eu passei isso até pelo, assim, né, nem uma criança, meu pai, né, por exemplo, a gente chegou, quando ele internou no hospital, a gente falava as coisas que aconteciam com ele, que eram importantes para o tratamento dele, só pararam, infelizmente, para ouvir quando viram que eu e minha irmã tinha da área da saúde. Fora isso, nem dava atenção, assim, isso é triste, né, a gente fala de muitas coisas positivas da nossa profissão e da área da saúde, mas tem esse lado ruim também. Sim, a gente tem que, na verdade, para a vida, né, a gente tem que exercitar muito a escuta. Né? Isso é muito, muito, muito importante, porque nem tudo demanda a utilização de um medicamento. Tá? E, às vezes, aquele mal que a pessoa tá ali apresentando para você, né? Aquele sintoma, às vezes tem uma coisa por trás muito maior.
sei lá, uma hipertensão, né? Alguém que chega com uma hipertensão na sala vermelha, por exemplo, né? Quando eu estou lá. Será que é só uma questão mesmo de uma descompensação orgânica do coração, etc., cardiovascular? Ou será que tem uma componente emocional por trás daquilo ali, que a pessoa, às vezes, fazendo um acompanhamento com o profissional correto, ela consiga fazer o ajuste, né, daquela condição que ela apresenta? É uma questão de ouvir, é uma questão de conversar com ele, entender o contexto que ele está. Muitas das vezes, na rotina hospitalar, por ser tudo muito intenso, né, dependendo aí da característica de cada unidade, a gente perde isso, né? E na enfermagem eu consigo ter uma proximidade com o paciente em diversos momentos. Então, o momento que eu estou realizando o banho no leito, se eu for um paciente lúcido, eu consigo conversar com ele. Tem gente que não vai conversar. Eu gosto de conversar, porque eu prefiro que passe rápido. A pessoa já está com vergonha, tá ali exposta. Você é nova, assim, né? Então, você está exposto. Com uma pessoa que você nem conhece, fazendo coisas que você... era você que sempre fazia sozinho, tem alguém fazendo. Quando é paciente pediátrico, então, geralmente as mães ficam mais próximas, né, nesse momento do cuidado. Mas, em linhas gerais, a gente acaba tendo que se apresentar ali de uma forma mais humana, até para você conseguir fazer os procedimentos. Então, você vai chegar com uma criança para dar injeção, não é assim, né? Aí, eu inventava história que tinha uma abelha verde fluorescente, que ia picar ela, que ela tinha que prestar atenção, que era muito rápido, que não sei o quê. E inventava mil coisas. E aí, assim, aí a gente ia conduzindo, até a própria vestimenta, né? Então, até hoje eu faço isso, tá? Eu não estou mais diretamente em pediatria, porque minha unidade ela fechou o atendimento de emergência pediátrica. Mas eu continuo usando os meus pijaminhas coloridos e parece uma bobagem, mas não é. Muda o dia a dia da criança. Ela fica prestando atenção. E já está naquela fragilidade, né? Sim, exatamente. Não só, como você disse, a rede ali, né? Que está com essa criança, todo mundo está frágil nesse momento. Qualquer coisinha que você tenha no seu roupinho assim... Chama atenção. Chama atenção, já humaniza. Você vai fazer um procedimento. Ali tem o próprio processo de medicação como um todo, até para ser uma criança maiorzinha que entende, para ela poder aderir àquele tratamento, se explicar numa boa. Ela, assim, se for uma faixa etária maior pediátrica, ela já tem condições de entender um pouco mais, sabe? Então, e conversar, porque aí ela começa a te ter, não como, ai, meu Deus, a moça que vai vir me dar injeção, né? Ou, sei lá, a moça tá de jaleco, não sabe o que é farmacêutico, é médico e tal, mas assim, botou jaleco, nossa, meu Deus, é o choro, né? O choro livre. Então, se você chega ali, conversa, né? Se aproxima e tal, você já muda tudo isso, já muda todo um cenário, né? E aí, claro, constância, né? Nisso que é feito. E aí, bom, como farmacêutica, técnica de enfermagem com essa experiência e apaixonada pelo universo da pediatria, como eu fui para o meu mestrado, a minha dissertação foi sobre medicamentos de uso pediátrico, né? Uma parte mais regulatória... Você fez aonde? Eu fiz em Farmanguinhos. Fiz em Farmanguinhos. E aí, uma parte mais de assuntos regulatórios, mas que eu tentava, obviamente, né, puxar, né, coisas da prática, as nossas dores de pediatria, de adaptação de forma farmacêutica, para poder atender aquelas doses pequenininhas, aquela coisa toda. Então, com essa intenção. E aí, eu ficava assim, gente, mas quais são os farmacêuticos que fazem isso, né? Porque, cara, quase pouquíssimos, assim, que eu tinha conhecimento. E aí eu comecei a ser seguidora de quem? Chico. De Chico, de Felipe. Aí eu falei, caraca, não, eles são as pessoas que eu sei que falam sobre isso. E aí eu começava a fazer isso. Na época, eles eram mais independentes, porque o CP Cursos veio depois, então eu comecei a ir atrás, eu seguia, ficava sempre de olho, sempre que tinha alguma coisa relacionada a isso, cursos eu participava, palestra eu participava. Aí teve um período que eles disponibilizaram um curso que era teórico-prático, lá na perinatal. Aí eu participei desse curso, eu adorava, eu ficava ensandecida. Eu falei, meu Deus, eu nunca entrei numa unidade assim particular, que é referência para estudar logo com as pessoas que eu tinha como exemplo, né? Tenho como exemplo. E aí eu comecei a frequentar aquele ambiente mais de farmácia voltada para pediatria e neo, e eu fui cada vez mais me encantando, vendo que havia uma possibilidade de quanto farmacêutica, né, atuar nessa vertente, sabe?
eu já tinha me direcionado para o mestrado, né? E aí é o local onde eu me encontrei. Falei, bom, é aqui, eu tenho que seguir eles. E aí, para minha sorte, assim, não sei, eu perturbei tanto eles que eu assistia a aula e eu mandava mensagem. Vocês vão estar onde? Aí, qual é o próximo curso? E aí, lançava, eu já me inscrevi. Ó, tô inscrita, hein? Não sei o quê. Aí, quando eu participava dos cursos, eu queria ajudar também. Falei, fazer os cálculos. Eles eram muito fortes, ainda são nas redes sociais, né? Eu lembro que eles foram os pioneiros ali, a desbravar Instagram. Isso. Lembro. Sempre foram referências, de fato, assim, né, nesses quesitos. E aí, conforme teve essa convivência, que foi, na verdade, né, o tempo foi passando, né, de anos, assiste um curso, participa de outro, perturba no Instagram e manda mensagem e tal. E aí, quando eu terminei o mestrado, teve uma oportunidade, por exemplo, de eu palestrar. Eu comecei palestrando. Dá uma palestra aqui. Aí eu, tá bom. Aí fui lá, dar uma palestra nervosa, chamaram, me convidaram. Aí depois vamos ministrar curso. Aí me convidaram novamente. Eu assim, ai meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô aqui. Né? E nervosa, porque eu até assisti um podcast que você... Foi o do professor Tássio, eu acho, que falava assim, a gente não faz o mestrado, doutorado, segue carreira acadêmica, mas a gente não está preparado ali para ser, né? Para docência, para, né? Não ensina isso, ainda tem esse buraco na academia, né? Com certeza. Não ensina. Então, eu ficava, super tensa, até porque eu sempre admiro até hoje o modelo de aula deles, acho... Dinâmico. Demais, assim. Então, eu tentava... né, buscar aquilo ali e passar a minha mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem da técnica de enfermagem, que tinha uma experiência beira-leito com criança e trazendo para esse universo da farmácia. Pois bem, aí passou um tempinho, eu tive uma surpresa muito assim, feliz. Né? Eles prepararam, a gente ia ter uma reunião para poder alinhar algumas coisas relacionadas ao curso. Então, já existe o CP? Já existe o CP. Aí eu tinha... Enfim, era palestrante, depois já me convidaram para ser professora, então poder ministrar alguns cursos. E aí a gente foi fazer uma reunião de alinhamento e aí, do nada, eu estou vendo eles enrolando, falando um negócio. Eu falei, gente, cadê o meu cronograma aqui? Cadê o negócio do meu curso? Vou aula de quê? E aí, de repente, vem o meu namorado, né? Com uma caixa. Namorado. Namorado. Com uma caixa enorme, um buquê de flores. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu fui abrindo a caixa, aí tinham coisas... Mas ele trabalhava com você? Não, o André trabalha comigo, ele é enfermeiro. Legal. Ele não é farmacêutico, mas ele é enfermeiro. E ele, por acaso, quando começou a trabalhar com pediatria, ele teve um tempinho na pediatria. Foi quando eu atuava e eu meio que ajudei a treinar ele nesse universo. Mas ele trabalha com terapia intensiva adulta, né? mais por esse lado. E aí ele veio, ele chegou e eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu estou tendo uma reunião aqui de alinhamento, aí vem meu namorado aqui com presentes. Aí eu fui abrindo a caixa e tinham coisas assim que eu gostava, tinha coisas de academia, né? Porque eu faço atividade física, tinha coisas de viagem e tal, de trilha, não sei o quê. E tinha uma carta que eles escreveram, né? Linda, falando sobre a minha trajetória, assim, desde que eu conheci, tive proximidade. E convidando para ser sócia do CP Cursos. Gente. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não estou acreditando que, assim... Então, eles já tinham combinado com o seu... Tinham combinado com o André, de fazer aquele momento, sabe? E as esposas deles ajudaram também a compor a caixa, porque homem, né, para comprar coisa para mulher. Não foi ali dele. Não. Então, assim, a esposa, a Wayne, a Aline, elas ajudaram a fazer aquele momento. E aí eu falei, gente... Que coisa maravilhosa. Eu acho que eu só chorava ali. Eu só chorava e chorava. Mas por que isso? Porque eu tinha certeza de que eu estaria ao lado de pessoas que eu admiro, que têm a mesma linha de pensamento para a vida, né? Não só a vida profissional, mas a vida como um todo. A história parecida. A história é muito parecida. Nossas histórias são muito semelhantes. A gente tem a mesma linha de pensamento para os objetivos de vida mesmo, o que a gente quer alcançar, né, de servir ao outro, de tentar realmente disponibilizar algo que possa contribuir para melhorar a assistência na ponta. Né? Eu trabalho há 17 anos no SUS e a gente sabe das dificuldades que são que a gente enfrenta no dia a dia. Então, é muito difícil mudar isso, assim, estalar o dedo e mudar. Eu acho que ali você, quando recebeu a caixa,
né, de sendo convidada para ser sócia do curso, né? Você pensou, tudo que você passou valeu a pena. É isso. Eu pensei eu acho isso. que teve um mais ainda, por ser uma empresa com 2 homens, né, administrando, e aí a gente passa muito por isso, né? A gente estava conversando aqui antes do podcast, uma Sim. situação de machismo, enfim, Sim. né? E homens, né, totalmente desconstruídos, reconhecendo o Sim. seu valor e querendo você ao lado deles ali. Exatamente. Eles fizeram isso de uma maneira muito... Fantástica, né? Foi incrível, porque realmente a gente tem a gente costuma até dentro do CP falar, família, CP Cursos, família. É exatamente isso, é um ambiente familiar. A gente se dá super Torna bem. leve o trabalho, né? Totalmente, totalmente. Mas eu sei que para muitas pessoas, né, isso não só para mim, mas para qualquer outra mulher que busca se destacar, né, profissionalmente ou em qualquer área da sua vida, essa mulher ela é muito julgada, né? E independente da sua aparência, né? Independente do que for, ela é muito julgada. E principalmente quando ela tem ao lado dela homens, né, colegas de trabalho. Então, isso realmente é algo que a gente acaba enfrentando. Eu acho que todas as mulheres que estiverem ouvindo, elas vão se encontrar em algum momento. A trajetória de uma mulher que quer se desenvolver em alguma questão, ela não é fácil. É mais difícil. É muito mais difícil. A gente que mora, né? Num lugar distante, por exemplo, não tinha carro. Você deve ter passado por isso. Você pega o trem está cheio. Você tem que ficar do jeito que você está, né? Às vezes você não consegue se mexer, né? Então você imagina o que a gente passa no dia a dia. Assédio o tempo todo, sabe? Por exemplo, eu comentei o negócio do horário do curso, né? Se fosse hoje, eu não sei se eu faria. Justamente porque existe um perigo de você ficar andando na rua uma ali, uma menina. Você era uma adolescente, né? Claro, sozinha com certeza. Na rua. Entendeu? E aí você passa para um outro patamar dentro da academia. Isso não muda. Acho que até falar pior. Isso não muda. Triste. Porque se você... Às vezes, A maioria dos pesquisadores são homens, né? Dos orientadores são homens. Hoje é difícil você ver uma mulher liderando um laboratório, chefe de um laboratório. Com certeza. Por isso que eu bato palma mesmo para essas que estão lá de frente, né? Porque é difícil. É muito difícil. Então, eu me senti ali realmente você ganha menos, a maioria das vezes. Né? Mesmo cargo. Sim, né? Existem pesquisas que falam sobre isso, né? Mulher e homem no mesmo cargo, a mulher acaba sendo menos remunerada do que o homem. Então, ali eu me senti igual. Naquele momento eu me senti igual, eu me senti privilegiada por dar seguimento ao meu caminho profissional ao lado de pessoas que são até hoje, assim, pessoas que eu admiro demais, não só como profissional, mas como seres humanos, tá? E que eu tenho aprendido e aprendo todos os dias algo diferente para a minha vida e que eles contribuem demais para isso. E saber que, além disso, eu ganhei realmente uma família, né? Então, eu me relaciono super bem com a Wene, que é a esposa do Chico. Inclusive, eles me convidaram para ser madrinha da neném. Não linda. sei se podia contar, mas eu contei. Aí eles me criança linda, eu vejo todo dia as histórias. Ela é uma fofa, ela é muito gostosa. Né? Eu também me relaciono super... A gente se relaciona super bem com a Aline, a esposa de Felipe também, porque a vida é super corrida, a gente não consegue se encontrar sempre. Mas, assim, é um ambiente muito familiar. Então, assim... Que privilégio, né? Eu me senti uma pessoa muito privilegiada. E mais do que isso, né, Lívia? Assim, ser técnica de enfermagem, quem sabe, né? A gente também sofre muito preconceito. Demais. Né? Dentro da academia, quando citava que eu era técnica de enfermagem, nem sempre era uma receptividade. Né? Porque, a meu ver... A gente, se não fosse vocês. Assim, eu acho que é olhar e falar assim, caramba, que legal que uma pessoa que trabalha no hospital, numa atividade que é extremamente cansativa, tá? Fisicamente falando, psiquicamente também, mas é muito mais físico, né? Tá aqui, chegou a um mestrado, bacana, é mulher, tá correndo atrás. É sócia, né, de um curso, tudo mais. Hoje, não, mas o pessoal não recebe E hoje, graças a Deus, assim, sócia, tô com um trabalho aí super intenso com os meninos, assim, que me apoiam, né? E nessa trajetória que a gente está trilhando. Então, por isso que eu realmente, assim, eu reconheço, eu elogio todas as mulheres que eu vejo que estão aí na sua busca também do seu reconhecimento, do seu destaque profissional, independente da sua profissão. Eu acho que a gente tem que se apoiar mesmo, porque a sociedade ela é muito machista nesse sentido.
E então eu sempre tento fazer esse movimento, porque a gente sabe o quanto é complicado. Quando a gente vai a eventos acadêmicos, científicos, a gente sabe o que a gente enfrenta. A gente vê né? as fotos dos eventos, se você achar uma mulher, muito. Pois A maioria ainda. Pois é. Né? De palestrante, de destaque. Sim, sim. E o julgamento, né? E eu acho que o julgamento também de questionar se você é merecedor ou não de estar ali, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente... Se eu não fosse muito bem esclarecida, sabe? Eu tive... Nada na minha vida foi fácil, né? Não é até hoje. Todos os dias eu tenho desafios diferentes, mas eu boto a minha cara a tapa para poder enfrentar esses desafios. Porque a vida é assim, né? A vida é essa. Né? Então, haverão vezes que eu vou ser bem-sucedida naquilo ali, vai dar tudo certo, vai ter vezes que não vai dar certo e tá tudo certo. Amanhã a gente tenta de novo e vai dar bom. Em algum momento vai dar bom. E hoje seu dia a dia é como lá? Como é que é o dia a dia da Rafa? Técnica, enfermagem, meu dia a dia. farmacêutica? Então, eu no hospital já tenho uns 3 anos, acho que foi pouco depois da pandemia, um pouco antes da pandemia, na verdade. A minha escala mudou, então ficou mais tranquila para eu fazer coisas aqui fora. Então, eu tenho uma escala 24 por 120, que é uma escala mais alargada, né? Então, isso me possibilitou trabalhar em outro local, isso me possibilitou estudar, né? Enfim, às vezes horários ali que as pessoas não conseguem estar, eu conseguia. E por isso hoje que eu consigo estar ali como sócia do Chico e do Felipe no CP. Né? Hoje eu sou gerente de ensino, então essa minha trajetória, eu contei essa história toda porque eu realmente acredito que a educação muda realidades, tá? Acredito muito, muito. Claro que nem a oportunidade não surge assim, não cai no nosso colo. Ela existe e muitas vezes a gente tem que buscar ela. Então, eu acho que eu fiz esse movimento de busca o tempo todo. E por isso que eu sou feliz, né? Poderia ter acontecido várias coisas, mas de tudo que aconteceu, eu já me sinto muito feliz e privilegiada e abençoada, tá? Mas vejo que, assim, como eu comentei, nada foi fácil. Eu tive realmente que ir atrás, enfrentar os meus próprios dilemas, né? As minhas dificuldades por morar sempre muito distante de tudo, sabe? Bangu é longe de tudo, né? Então, fora a violência, né? Fora a violência, você se deslocar para lugares distantes, enfim. Então, hoje a minha rotina é o seguinte: eu trabalho 24 horas de plantão, né? E os outros dias, geralmente, eu estou sempre ali envolvida com o CP, com a coisa relacionada ao CP. E a gente tem várias frentes, né? Então, tem a parte da rede social, tem a parte da pós-graduação, que é o nosso carro-chefe aí, a menina dos olhos. Eu sou completamente apaixonada, né, pela nossa pós. Tem a plataforma de ensino, então tem aulas que a gente disponibiliza. Estou sempre em contato com os docentes, com os alunos, fazendo um trabalho ali. Então, é aquela coisa que eu te falo, assim, eu passei por muitos processos para estudar, para estar ali sempre atualizada, para buscar me desenvolver. Então, eu também tento ter um olhar assim mais empático para os alunos, sabe? Entender também que é complicado, às vezes. A minha escala é 24 por 120, mas muitas pessoas trabalham 12 por 36, trabalham todo dia. Exatamente. Né? E estão buscando ali alguma coisa, um conhecimento a mais para poder agregar, né, a sua profissão, para tentar, de repente, também evoluir. Então, eu tenho tentado sempre trazer esse olhar empático. Recentemente, até teve na segunda turma da pós, que aqui está em vigência, a gente tem uma aluna que tem uma deficiência auditiva e a gente conseguiu, por exemplo, solicitar, né, a inserção de legenda nas aulas, assim, para que ela pudesse não se perder, porque a gente, o professor, fala rápido, né? Fala, não sei o quê, então nem sempre ela conseguia acompanhar. E mesmo sendo deficiente, ela usa aquele aparelhinho, mas não é pleno, né? Não é como se fosse uma audição plena. Sim. E aí, isso é uma coisa que aconteceu, por exemplo, que eu fiquei super feliz, eu já fico toda contente, né? Porque, poxa, ela vai conseguir acompanhar mais, ela quer muito aprender, sabe? E é isso, eu acho que o papel é isso. Ela estava disposta, ela ficou muito segura de entrar, por exemplo, porque provavelmente outros lugares não tiveram a mesma empatia com ela, tipo... o nosso, sei lá, curso é assim, tipo, acompanha se quiser. E a gente tentou trazer vocês são isso.
Exatamente, porque eu entendo realmente que se a pessoa quer estar ali, vamos tentar fazer o possível, né? Nem sempre a gente consegue fazer. Exatamente, para tornar essa experiência mais incrível. Rafa, infelizmente, nosso tempinho está chegando ao fim. Viu como é que passa rápido? Muito rápido. Viu? Mas assim, já agradecendo, né, sua presença. Você é uma pessoa iluminada, de verdade. Eu fiquei muito uma história incrível, né? E totalmente compatível com o que eu conheci, o pouco que eu conheci do Chico. Então, já imagino quanto foi fácil para ele essa escolha, ter você ali, de verdade, né? E queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão não só começando ou enfim, formadas, né, e olhando para você, se espelhando em você, nessa sua garra, né, dessa questão de você unir duas profissões tão importantes. O que você teria de deixar de mensagem para as pessoas? Primeiro, agradecer a você esse convite. Me senti muito lisonjeada, não só pelo convite, mas também pelas suas palavras, né? Adorei também te conhecer pessoalmente. A gente se conhece por rede, não é? né? Social. Mas, bom, sobre a mensagem, eu vou tratar do viés de educação, porque é o que eu vivo mais intensamente hoje. Então, eu acredito muito que reforçando a frase que eu já mencionei aqui. A educação, ela muda realidades, entendeu? Então, não deixe de buscar, né? A gente, quanto profissional de saúde, a gente precisa sempre estar buscando essas atualizações, esse conhecimento para a gente entregar o melhor para o paciente, porque a gente trabalha com pessoas. Isso é a profissional de saúde falando, que independente de ser farmacêutico ou técnico, eu sou uma profissional de saúde. A gente trabalha com pessoas e para pessoas. Então, a gente precisa ter esse olhar empático e precisa se comprometer com o que a gente está fazendo. E parte desse comprometimento também é a gente estar sempre se atualizando e buscando o melhor para esses pacientes. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo. Rafa. Muito obrigada. Me emocionou diversas vezes aqui. Muito feliz de conhecer um pouquinho, né? Que eu imagino o quanto você resumiu essa história. Muito. Eu tenho certeza que vai mudar bastante quem está ouvindo, quem está te assistindo. Né? E tirar essas questões né, que você levantou de rivalidade e pensar que as profissões estão aí da área da saúde para se unirem, né, e trabalharem sempre em prol do paciente. Exatamente. Obrigada, viu, Rafinha? A casa é sua, o Farmacast. Quando você quiser voltar, muito qualquer coisa que você quiser trazer. Estava pensando em trazer vocês para falarem do CP, né? Todos vocês. Nós vamos ver, vai ser um prazer. Com certeza, viu? A casa é de vocês. Obrigada, viu? Obrigada, valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.